ao Evangelho de Mateus e vamos estudar hoje a tentação de Cristo, no capítulo 4. Eu havia falado sobre a tentação de Cristo, domingo retrasado, e pedi que fosse gravada a mensagem que aí colocaria, para ser colocada em sequência, para que os irmãos que quiserem acompanhar possam acompanhar o estudo sobre Mateus. Mas não sei o que houve, a gravação foi perdida. E eu vou repetir, não da mesma forma, porque a gente não consegue repetir o fato do mesmo jeito. E também o tempo aqui é menor. Ali eu falei cerca de 55 minutos, e aqui é somente uns 30 minutos, no máximo 35. Tá certo? A tentação de Jesus. Capítulo 4 do Evangelho de João, de Lucas, de Mateus, é do versículo 1 ao versículo 11. Eu creio que o texto, para nós ganharmos um pouco de tempo, os irmãos poderão ler em casa. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu não vou falar com vocês mais acerca do deserto, esse deserto aqui faz referência, porque no último estudo de João, quando vimos acerca de João Batista, nós falamos um pouquinho acerca do deserto. E mostramos lá como era aquele deserto, o seu tamanho, oásis que haviam aqui, existem ali até hoje. Ele é cortado também por alguns rios, principalmente também ali passa o Rio Jordão, o mais importante para a história do cristianismo, que foi o rio que Jesus Cristo foi batizado. Já vimos esses fatos, já vimos que aquele deserto, ele possui algumas comunidades religiosas, principalmente as setas, né? É cheio tem vários mosteiros, e ali também existe até mesmo uma grande fortaleza de guerra do mundo antigo. Mas a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus não foi levado pelo diabo para o deserto. E eu me pergunto, por que a palavra de Deus diz que o Espírito, no caso aqui o Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, levou Jesus Cristo para o deserto para ser tentado pelo diabo? Era um momento, meus irmãos, dos mais importantes da vida de Cristo. Jesus ia começar o seu ministério. E Deus queria provar ao diabo exatamente que havia alguém com capacidade para vencer Satanás, e Satanás seria envergonhado. Era o momento que Jesus, ao sair dali, ele começaria o seu ministério, iria constituir os seus primeiros discípulos e a convidar um grupo para começar a ação evangelizadora para a qual ele havia vindo a este mundo. O que eu acho interessante, meus irmãos,
é que Jesus não foi tentado pelo diabo, não foi somente desta feita. Eu creio na tentação de Jesus durante toda a sua forma humana aqui na face da terra. E uma prova disso é que quando ele estava no horto do Getsemane, se aproximava o momento de ele ser entregue para o sofrimento e depois a crucificação. Nós encontramos Jesus no horto do Getsemane orando, e a Bíblia diz que a tentação foi muito forte naquela hora. Eu creio que parte dessa tentação que Satanás fez a Jesus no deserto se manifestou no horto do Getsemane. Complementou-se ali, porque houve aquele momento que Jesus chegou a dizer: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas ele instantaneamente disse: mas contudo, seja feita a tua vontade. E foi repetida, as palavras de Jesus foram repetidas. A tentação era muito grande, parecia vir à mente de Jesus aquele momento que o diabo no deserto lhe falara: eu te dou, eu te entrego, eu passo para o teu domínio todos os reinos do mundo, com a condição de tu me adorares. Aproximou-se o momento da cruz, aproximou-se o momento do grande sofrimento, e parece-me ver, no meu entendimento, ter passado na mente de Cristo naquela hora aquele filme que Satanás lhe apresentara. Mas o que nós podemos analisar de início na tentação de Jesus são alguns aspectos. O primeiro grande aspecto é exatamente a hora que começou a grande tentação no deserto. O versículo 2 diz que, tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Existem pessoas que falam em jejum e dizem que durante o jejum se deve beber água, se pode tomar comprimidos de vitamina para fortalecer o corpo. Eu mesmo, uma certa feita, em uma reunião nossa do Conselho de Pastores, eu vi um pastor, não vou citar o nome, mas um pastor de renome aqui no Distrito Federal, e ele olhou para mim e disse: eu estou em jejum, mas de vez em quando vi um copo de suco para ele tomar. E ele dizia: coisas líquidas podem ser ingeridas. Eu falei para ele, eu digo: olha, fulano, eu tinha muita intimidade com ele, eu creio diferente, porque a Bíblia mostra que o jejum era de tal forma que o judeu, ele cuspia a própria saliva para não engolir, porque muitos tinham a concepção que se ele engolisse a saliva, ele quebraria o jejum. Nós vimos que na Bíblia são vários casos de jejum tratados. Nós temos aquele jejum de Daniel de 21 dias, ele não comeu, ele não bebeu, esteve diante do Senhor prostrado. Nós temos o jejum de Moisés 2 vezes seguidas, de 40 dias e 40 noites, e a Bíblia é clara, diz assim: não comeu e nem bebeu. Foi quando ele subiu ao monte a primeira vez, exatamente para receber aquelas tábuas das mãos de Deus, né? Ele recebeu depois de 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Desceu, o povo estava se prostituindo, ele irou-se, quebrou as tábuas, mas como Deus
queria fazer um concerto com aquele povo, disse: Moisés, lava tábuas de novo, vamos escrever de novo. E o Senhor entregou novamente as palavras da lei para Moisés, das novas tábuas. Mas para que Moisés recebesse as novas tábuas, ele passou novamente 40 dias e 40 noites no monte, orando. Nós temos o exemplo do profeta Elias, que também jejuou durante 40 dias e 40 noites. Então parecia que esse número de 40 dias e 40 noites era um momento de passar para receber alguma coisa especial. E Jesus, para iniciar o seu ministério, ele também ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Aqui também começa a desmistificação de uma ideia trazida por muitas pessoas. Tem muita gente que diz assim: olha, eu oro demais, eu jejuo demais, Satanás não chega nem perto de mim. Mentira. Quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, o diabo vem mais perto de você. Porque a vontade do diabo é desmoralizar a tua fé. É querer dizer para você que quanto mais você buscar a Deus, mais ele chega perto de você, e é sinal que Deus não está lhe respondendo. Aqui mostra que Jesus Cristo, depois de estar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Isto é, ele não comeu, ele teve fome depois de 40 dias e 40 noites. Veja o texto bíblico, olha. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Isso significa o quê? Que ele não tinha sentido fome ainda. Mas agora ele teve fome. E nesta hora, o diabo aproxima-se de Jesus de uma forma forte. Você sabe, irmão, você que gosta de jejuar e orar, porque eu creio perfeitamente que esta igreja não tem um grupo pequeno de pessoas, mas tem um grupo grande de pessoas de jejum e oração. Eu vejo os trabalhos que são feitos aqui, a gente vem, um dia tem um grupo de irmãs, outro dia tem um outro grupo, a gente vê sempre menos os homens, né? Os homens são muito raros. Muitos até nesse horário poderiam estar aqui, mas tem muita coisa na vida que criam para não estar na casa de Deus orando. As mulheres são privilegiadas diante de Deus. São as Marias. São as Marias. Esta igreja aqui tem muitas Marias, que eu vejo-as como Marta quando precisam ser Marta, mas elas gostam dos pés de Jesus como Maria, né? Quando tem um serviço para fazer na igreja, aqui aparece mais Marta do que gente. Mas também na hora de estar aos pés de Jesus, as Martas são todas Marias, que ninguém pode tirar a melhor parte delas. Isso aqui a gente vê. Você quer ver os trabalhos de oração da igreja para você ver. Eu vou começar a fazer um desafio aos homens, para que comecem a vir também e tirem esta mística de que só as mulheres parece que gostam de orar, não? Isso é muito interessante, meus irmãos. Isso é muito importante, que nós homens também venhamos orar. Nós temos visto isso muito. A gente chega para orar, encontra um irmão, né, Vailson? Às vezes 2 irmãos. Eu acho que durante essa oração desse dia, eu não vi nenhum dia que tivesse mais de 3 irmãos. Agora as mulheres estavam aí. É interessante isso, hein? Interessante, isso sirva para despertar, não só nós aqui na igreja, mas em todo local. Porque é uma coisa que a gente vê normalmente, parece que oração foi deixada só para a mulher. Não, as mulheres têm a obrigação de orar, agora os homens não. Tem que ser igual. Tem que ser direitos iguais e deveres iguais. Todos nós temos a mesma obrigação de buscar a Deus. Mas voltemos. Então o diabo chegou. A Bíblia diz: chegando-se a ele o tentador, disse. Primeira grande tentação que o diabo fez para Jesus
é a mesma que Ele procura fazer conosco. Colocar em dúvida a nossa filiação com Deus. Colocar em dúvida que nós somos filhos de Deus. Porque quando eu acredito que sou filho de Deus, e acredito de coração, eu acredito que eu tenho alguns direitos que Deus determinou para a minha vida, para que eu tivesse e desfrutasse. Você tem um filho e você tem um empregado na casa. Todos dois podem até comer da mesma comida. Os dois podem receber até o mesmo tipo de vestimenta. Mas o filho tem um privilégio, tem a benesse, tem a bênção do pai sobre a sua vida. E ele sabe que aquilo que ele está é dele. A casa do seu pai é dele. Então a primeira coisa que o diabo faz é querer retirar a certeza de Deus em nosso coração, de que nós somos filhos de Deus. Então o diabo chegou na hora da necessidade, olhou para Jesus e disse: olha, tu está com fome, rapaz. Até o diabo viu que Jesus estava com fome. Muita gente disse que Jesus estava comendo ou bebendo. Até o diabo sabia que Jesus estava com fome. Tu está com fome, rapaz? Você está vendo essas pedras aqui? Eu vou colocar agora a tua fé exatamente em confronto. Eu quero saber se é verdade que tu és filho de Deus. Porque se for verdade que tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Irmãos, nós não fomos colocados aqui na terra para aceitar afrontas ou propostas do diabo. Nós fomos colocados aqui na terra para dizer ao diabo que existe a vontade de Deus, e a vontade de Deus é soberana, e sendo soberana a vontade de Deus, Deus fará o que Ele quiser. Eu sou filho, filho não desafia o pai, filho pede pai. Por acaso, não cremos nós, de uma forma convicta, que se Jesus quisesse que aquelas pedras fossem transformadas em pães, Ele diria ou não para aquelas pedras: transformem-se em pães, e elas se transformariam. Mas se Jesus fizesse isto, ao olho humano, à primeira vista, não havia pecado nenhum. Que pecado seria transformar as pedras em pães? Que mal havia nisso? Você sabe onde estava o mal e o pecado? Obedecer à voz do diabo. Atender o que o diabo está falando. Eu lembro um dia que nós estávamos numa casa expulsando demônio, pessoa possessa, e o demônio estava naquela pessoa e disse: abre aquela porta para eu sair. Eu falei o seguinte: olha, diabo, tu é espírito, tu não precisa de porta para sair, não. Tu vai com a porta fechada mesmo. Diabo quer que você faça a vontade dele de alguma forma. Ele quer colocar condições para que você possa duvidar de Deus. Isso acontece ou não acontece? Começa a faltar alguma coisa na tua casa. Principalmente no Brasil, que nós estamos vivendo, um país em crise, vivendo um momento de maior desemprego na história. As pessoas que estão empregadas estão assustadas porque estão sendo mandadas embora. As fábricas de automóveis, de carros, estão despedindo as pessoas. Então, hoje cedo eu vi que a Mercedes-Benz estava havendo uma revolta, um movimento lá perto dela, porque ia despedir 1000 e tantos funcionários. É uma hora difícil, não é? Então, no meio daqueles que estão sendo despedidos, devem ter crentes. E alguém deve estar olhando para ele dizendo: mas escuta, tu não dizia que teu Deus é poderoso? Por que ele não segura o teu emprego agora? Isso acontece, isso acontece. E acontece cotidianamente.
São desafios do diabo dentro daquilo que nós estamos, para que a nossa fé enfraqueça. O senhor me disse que é crente? Porque você está com essa enfermidade? Você está doente dessa forma? Você não é crente? Olha, gente, Jesus diz, lá em João capítulo 16, no último versículo: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor nos chamou, e o Senhor diz na sua palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não ouvem a voz do estranho, isto é, não ouvem a voz do inimigo. Então nunca aceite desafio para a vossa fé. O Senhor não mandou que desafiássemos a fé, o Senhor mandou que pedíssemos a Ele. Nós não somos desafiadores da fé, nós somos filhos de Deus, que rogamos a bênção de Deus, e o Senhor supre as nossas necessidades de acordo com a sua santa e gloriosa vontade. Então, se tu és o Filho de Deus, manda que esses pães, que essas pedras se transformem em pães. Olha, irmão, eu garanto para vocês que nem o diabo mesmo tinha dúvida que Jesus era o Filho de Deus. Nem ele tinha dúvida, ele acreditava piamente que Jesus era Filho de Deus. Mas ele queria atingir a fé de Jesus. Isso ele quer fazer conosco. Ele quer colocar dúvida no nosso coração de que nós somos filhos de Deus. Porque se nós perdermos esta fé, a nossa esperança toda rui. Porque é como filhos de Deus que nós temos a certeza que um dia moraremos na glória. É como filhos de Deus nós temos certeza que nós somos co-herdeiros de tudo com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o primeiro grande passo do diabo que ele deu no ministério de Jesus é o mesmo passo que ele continua colocando diante de nós nos dias atuais. Comece a imaginar quantas propostas desta maneira o diabo tem feito na sua vida. Você não é crente? Por que está acontecendo isso? Onde está o teu Deus? Você não disse que é filho dele? Fala com ele. Você tem que olhar para a pessoa e dizer: olha, eu não atendo proposta do diabo. Falar com meu pai eu falo, a hora que eu quiser, mas não aquilo que tu queres. Apresentar a necessidade da minha vida a ele eu vou apresentar, mas não como tu queres. Eu vou apresentar no meu relacionamento que tenho com ele. Muita gente pensa que ser tentado é só o tipo de pecados que aprenderam a classificar. A maior tentação é sobre a nossa fé. A maior tentação é sobre o nosso relacionamento com Deus. A maior tentação é acerca da nossa filiação com Deus. Porque vivemos em um mundo com carência de muitas coisas. E no meio dessas carências, exatamente, o diabo aproveita as oportunidades para bombardear a nossa vida material e a nossa vida espiritual. Digo mais, bombardear a nossa vida espiritual pelas nossas necessidades materiais. Você não é filho de Deus? Por que você bateu o carro? Você não é filho de Deus? Por que o ladrão entrou na tua casa? Eu lembro que um dia, no fim de ano, meus filhos eram bem pequenos, nós viemos uma passagem de ano na igreja, saímos daquela oração abençoada, recebemos o ano novo. Eu tinha comprado bastante coisa no dia primeiro, que vinham várias pessoas lá para casa, a geladeira estava cheia, estava aquela coisa gostosa. Quando nós entramos em casa, tinha levado tudo. Tinha levado a televisão,
Levaram até a mortadela dentro da geladeira. Levaram o preso, levaram tudo. O Jesus era pequenino. Policial conversando com ele, brincando com ele, que eu conhecia muitos policiais, que até eu advogava demais. Então ele disse assim: o ladrão levou meus 10 reais. 10 reais. O ladrão levou meus 10 reais, mamãe. E falou: hein? Meus 10 cruzeiros. O ladrão levou meus 10 cruzeiros. Ele tinha 10 cruzeiros guardados. E o ladrão achou na bexiga dele, levou até do Jesus, que era pequeno. Pequeno menino. O que ele dava para pensar? Mas escuta, eu estava na igreja. Eu fui receber um ano novo na igreja. Mas que não dá a nossa fé, não. O inimigo é isso mesmo, o inimigo quer abalar. Mas Jesus olha para Satanás e usa a palavra de Deus. Jesus vai usar aquele texto lá de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8. Veja bem, aqui na primeira tentação, o diabo luta com Jesus, colocando em dúvida a filiação dele, mandando ele fazer um milagre. Jesus olha para ele e diz: que diabo? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a boca, de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que nós vemos nessa tentação? Quando nós abrimos a primeira carta de João, que os irmãos abram comigo, do capítulo 2, 1 João capítulo 2, o Senhor começa a falar acerca do amor fraternal e da separação do mundo, e de repente ele trabalha com grupos especiais da igreja. No versículo 17, ele fala com as crianças: espinhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. No versículo 13, ele fala com os mais idosos e diz: pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. E depois, ainda no versículo 13, fala com os mancebos e diz: escrevo-vos, porque vencestes o maligno, e eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o mundo. Versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora veja o versículo 16, o que é que as pessoas amam no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então a Bíblia nos fala aqui de 3 tipos diferentes de concupiscência. Aqui está quando o diabo fala para Jesus: manda esses pães serem transformados, essas pedras serem transformadas em pães. Era para satisfazer um desejo na carne de Jesus. Não era um desejo ilícito, um desejo lícito. Porque o desejo de se alimentar, ele não é lícito, ele é lícito.
Nós devemos nos alimentar exatamente para fortalecer cada vez mais o nosso organismo. Mas quando o desejo for lícito, mas se ele estiver incluído em uma das concupiscências, ele deve ser evitado. É por isso que o apóstolo, escrevendo lá em Coríntios, deixa eu ver o texto, acho que é Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, ver se é isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Transformar os peixes ou as pedras em pães era uma coisa ilícita? Aos olhos, normalmente? Não. Era uma concupiscência, era um desejo da carne, que era lícito, mas tornou-se lícito porque foi uma proposta de Satanás. Mesmo que seja um desejo lícito, se ele vier de uma proposta do diabo, ele não nos convém. Está aqui no capítulo 10, no versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Eu tenho que fazer uma separação. É lícito? É. No primeiro caso. Me edifica? Não. Então eu não quero. É lícito? Veja bem. É lícito. Mas é alguma coisa lícita que quer me dominar? Então não me convém também. O crente deve ter uma peneira, como Jesus tinha. Aos olhos, ao primeiro impacto, a proposta do diabo é uma proposta lícita. E é o que muita gente está fazendo hoje em dia. Não, isso aqui é uma coisa lícita. Isso aqui é uma coisa normal, isso aqui é uma coisa tranquila. Que mal tem nisso? Que problema tem fazer isso? Me mostra na Bíblia algum local que proíba isso. Jesus não falou para o diabo: é proibido eu transformar pedras em pães. Mas Jesus não atendeu à voz do diabo. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós ouvimos. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nos é determinado fazer. Principalmente quando nós estamos tratando das coisas espirituais. O mundo espiritual, irmãos, é muito delicado. A absorção dentro do mundo espiritual, ela não se dá de qualquer forma. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios de uma forma muito clara, ele diz o seguinte: as coisas espirituais só podem ser discernidas, só podem ser entendidas porque tem o Espírito de Deus. As coisas de Deus não podem ser entendidas pela simples sabedoria humana. Nós não podemos criar conceitos, nós não podemos criar postulados para entender as coisas espirituais. Em primeiro lugar, nós temos que buscar Deus, está em jejum, está em oração,
ler a palavra dizendo: Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, para que eu possa realmente ver o que tu estás dizendo e como tu estás falando aqui. Às vezes a pessoa quer preparar uma mensagem, alguns chamam de sermão, alguns chamam de pregação, chama como você quiser. Faculdade teológica me ensina para a gente que sermão é ser irmão, né? Ser irmão é as duas coisas, né? É a aplicação do gesto e a manifestação do falar, entende? Tem muitas teorias boas, não estou dizendo que essa é boa e não, então é explicação, né? Durante alguns anos a gente lecionou homilética, que é a arte de pregar, e a gente vê muito conceito dessas coisas, né? Tem muitos conceitos bons. Mas então veja o seguinte: tem muita gente para pregar e busca recursos em tudo que é no mundo, menos na oração, no jejum e na própria palavra. Nós temos que buscar em primeiro lugar para que os nossos olhos sejam abertos na palavra, para que nós entendamos que nem tudo aquilo que é dito vem de Deus. Nem tudo aquilo que é dito num púlpito vem de Deus. Por isso que havia um grupo chamado os bereanos. A Bíblia nos conta acerca deles, que eles ouviam ser ministradas as Escrituras e eles iam examinar. Quando nós examinamos a palavra, nós somos guardados pela palavra. O que o salmista diz? Guardei ao Senhor a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a palavra nos guarda. E Jesus Cristo entendia da palavra, sabia o que era a palavra, e sabia que uma ordem do diabo não poderia ser obedecida. Nós temos que ter cuidado muito na igreja com aquilo que é dito, com aquilo que é determinado que se faça, com a pessoa que está dizendo ou determinando o que se deva fazer, com uma análise bíblica de todas as coisas. Por isso que eu digo, principalmente aos pastores, aos evangelistas, aos presbíteros, aqueles que ministram, obreiros que ministram, nunca busque se basear naquilo que os outros estão dizendo. Busque na palavra. Tem muita falação bonita, tem muita falação que é da parte do diabo, tem muita falação que está preparando as pessoas para ouvir e obedecer a voz do diabo. Nós devemos entender a voz de Deus. Nós devemos fazer diferença quando é o Senhor que fala conosco e é o inimigo que fala conosco. Ainda na última pregação que eu fiz, nós fomos para o capítulo 4 do livro do profeta Zacarias. Houve uma coisa que eu chamei a atenção à igreja no domingo de manhã, no aniversário da igreja. O sumo sacerdote estava na frente, o diabo estava à sua mão direita. É terrível, não é? O Senhor tomou providência. O Senhor mandou, o anjo do Senhor chegou e disse: ó, Satanás, pega o beco, Satanás. Estava à mão direita, isto é, estava ajudando a governar. A Bíblia podia ter dito, estava com ele na frente, mas não, estava à sua mão direita, estava à sua destra. Era o auxiliar direto. É interessante isso, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, que nem sempre é a voz de Deus. Pode ser a voz do diabo. Nesse primeiro item da tentação de Jesus, o diabo chega e diz para Jesus: tu
chega e diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A nossa função não é fazer milagres. A nossa função não é se mostrar. A nossa função é anunciar o Evangelho. Aqui teve uma mulher que saiu da igreja, que se dizia missionária, um monte de coisa, porque um dia eu disse que Jesus não mandou pregar milagre. Jesus mandou curar enfermo, mas Jesus mandou pregar o Evangelho. Jesus mandou expulsar demônio, mas mandou pregar o Evangelho. Então eu falei que Jesus não mandou pregar a cura divina, não. Já dizendo que vocês entraram, vocês anunciam o Evangelho, vocês encontram enfermo, vocês curam enfermo. Vocês expulsam o demônio, vocês ressuscitam o morto. Mas Jesus não disse: vá pregar a cura. Jesus não mandou. Você levantou e disse: não fico mais nessa igreja, porque essa igreja não aceita. Não aceitar é uma coisa. Agora, dizer a verdade eu tenho que dizer. Eu quero que alguém me mostre na Bíblia Jesus mandando pregar a cura divina. Jesus mandando: olha, vocês agora saiam pregando isso. Não. Jesus disse: quando entrares, vocês anunciam o reino de Deus. Se tiver enfermo, vocês curem. Se tiver demônio, vocês expulsem. Essa é a palavra de Deus. E hoje nós temos um evangelho truncado, não é? Um evangelho truncado. O que eu estou dizendo é muito sério. O que eu estou dizendo é muito sério. É um evangelho truncado. Será que não é uma cilada do diabo para desviar o foco principal do evangelho, que é a salvação? Olha que Jesus não deu bola no diabo, ele foi para a palavra. Olha, diabo, está escrito: não é só de pão que vive o homem. Isto é, o homem tem a parte material, mas o homem tem a parte espiritual. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de quem? Toda a palavra que sai da boca de quem? Toda a palavra que sai da boca de quem? Boca de Deus. É aquilo que Deus manda falar. Eu vou parar agora aqui. Na próxima ministração eu vou passar para o segundo ato da tentação. Os irmãos que assistiram naquele domingo eu pregar já estão vendo que está sendo bem diferente do que foi dito no domingo, né? A gente não consegue falar a mesma coisa do mesmo jeito duas vezes, só se tiver decorado, né? A gente decora, quando era criança a gente decorava poemas, né? Quando eu morava em São Luís do Maranhão, eu decorava: minha terra tem palmeiras, eu me canto, sabiá, as aves que aqui concheiam, não concheiam lá, né? Lá no meu Pará também tem os deles, né? No Ceará também tem os deles, no Piauí tem os poemas dele também. Aqui em Brasília também tem os cantadores dele, né? Agora no reino de Deus não, tem a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe ricamente cada um.